Fala, subidos e subidas! Sejam bem-vindos à nossa aula de abordagem. Aqui eu vou te ensinar um pouquinho sobre cada tipo de abordagem, telefone, e-mail e etc. Vou te mostrar os pontos positivos e negativos e principalmente as características de cada um para você escolher quais abordagens você vai utilizar com base no perfil ideal de cliente que você criou lá na primeira aula, beleza? Bora lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre abordagem então, tá? Essa aula aqui ela é 100% focada em abordagem, a gente não vai falar mais nada aqui nessa aula. A gente vai passar por todos os tipos de abordagem, então os principais, né, telefone, e-mail, LinkedIn, Instagram e WhatsApp, tá? Eu lembro só de SMS como um outro tipo de abordagem, mas a gente não usa na prospecção. A gente vai passar em cada uma dessas abordagens, a gente vai falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos de cada abordagem. Uma coisa legal de você entender, né? Imagina que a gente tem várias abordagens hoje e as abordagens elas são que nem um canivete suíço. O canivete suíço ele tem vários tipos ali de utilidades, né? Ele tem faca, abridor, e geralmente você não usa todos os utensílios ali que um canivete suíço tem. Mas é super importante você saber quais são os utensílios ali do seu canivete suíço, porque se em algum momento você precisar usar, você vai saber a forma ali de manusear ele. Então, eu vou te explicar todas as abordagens que a gente geralmente usa na prospecção e depois eu vou aprofundar em apenas algumas que são as que eu te recomendo usar, tá? E durante a apresentação aqui você vai entender o porquê que eu não sou muito fã de algumas abordagens, beleza? Bom, começando aqui pelo nosso queridinho que é o telefone, tá? Eu gosto muito de cold call, né? Para você que não sabe o que é cold call, é ligação fria, traduzindo para o português, é quando a gente usa o telefone para fazer uma ligação para o nosso prospect. Sendo bem sincero, para pequenas e médias empresas, o telefone disparadamente é a melhor forma de abordar os seus clientes. Lembrando que a gente nunca usa só um tipo de abordagem, né? Então eu vou explicar para vocês as cinco abordagens mais conhecidas e que geralmente a galera usa. E na nossa próxima aula eu vou te ensinar a juntar tudo isso. Então não adianta eu te dar um canivete suíço agora e te largar numa selva, porque você não vai conseguir usar esse canivete suíço porque você nem sabe o que ele faz ali, qual tipo de faca corta madeira, qual tipo de faca corta pele de animal, e cada faca tem o seu objetivo. Então é a mesma coisa as abordagens, cada tipo de abordagem tem o seu objetivo e sua característica. Então, sobre o telefone, para pequenas e médias empresas funciona muito bem. Meus alunos, mais ou menos 70%, 80% das reuniões deles são agendadas por telefone, tá? E você pode ter certeza que as suas também vão ser. Quando a gente fala de grandes empresas, o telefone ele perde um pouco a força, mas grandes empresas é um processo totalmente diferente e que a gente nem está falando muito aqui nesse treinamento sobre prospecção de grandes empresas, porque é um jogo bem diferente mesmo de uma prospecção que eu estou ensinando aqui para vocês, tá? E é muito mais complexo também. E às vezes você demora 6, 7, 8 meses para agendar uma reunião com uma empresa grande. Eu quero que vocês apliquem isso daqui, que talvez daqui a 10 dias vocês já estejam com novos clientes aí oferecendo os serviços de vocês, beleza? Quais são as vantagens que a gente tem no telefone, na ligação, no cold call? O primeiro é o retorno rápido. Nessa nossa aula aqui eu vou te ensinar a criar uma abordagem por telefone. Por cold call. Se você aplicar essa abordagem amanhã com pelo menos 15 empresas, eu te garanto que você agenda uma reunião. Pô, Giovanni, mas eu não sou muito bom nisso, eu tenho um pouco de medo. Fica tranquilo, velho. O médico cirurgião, ele estudou 4 anos de medicina, mais vários anos para ser cirurgião, e na primeira cirurgia dele ele também estava morrendo de medo. Não é você que vai aprender sobre cold call hoje e amanhã vai tentar aplicar que você vai estar super tranquilo. Isso demora um tempo, tá? Então, fica tranquilo. Mas eu tenho certeza que se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui, amanhã você consegue agendar a reunião. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou te falando, tá? Agora não adianta você amanhã fazer 2, 3 ligações e achar que vai lotar a sua agenda de reunião, beleza? Pelo menos aí 15, 20 empresas para você agendar uma reunião sem qualidade, né? Porque você não vai ter muita qualidade na sua ligação de amanhã. Mas com o passar do tempo, eu, por exemplo, hoje, eu não preciso fazer mais de 20 ligações por dia para lotar minha agenda da semana inteira. Então, todos os dias eu faço aí umas 20, 25 ligações e consigo agendar entre 2 e 3 reuniões por ligação, mais as reuniões que vêm por e-mail e por LinkedIn, beleza? Outro ponto positivo que eu já falei é que ele funciona muito bem para pequenas e médias empresas, tá? Provavelmente você que está vendo esse treinamento aqui, você vai prospectar pequenas e médias empresas, então cold call, telefone, vai estar muito presente no seu fluxo de cadência, que é o que a gente aprende na próxima aula.
Qual que é outro ponto positivo do telefone? Ele é muito personalizado. Então, imagina que por uma mensagem no e-mail você consegue personalizar, uma mensagem no LinkedIn você consegue dar uma personalizada, mas no telefone você está falando ali na hora com a pessoa e você consegue personalizar até o seu tom de voz com a pessoa. Você consegue chamar ela pelo nome, pelo sobrenome, você consegue usar muito da personalização ali porque é uma ligação ao vivo, não é um robô que está rodando e-mail de forma automática, tá? E o telefone ele é muito bom para rapport. Para você que não sabe o que é rapport, basicamente é uma forma de você se conectar com a outra pessoa. Provavelmente você já conhecia alguém que você falou, puta, me identifiquei muito com essa pessoa e nem conheço ela. Isso provavelmente foi criado um rapport entre vocês e o telefone ele é muito bom para isso. Ele te ajuda a criar esse rapport porque você consegue novamente se igualar ao tom de voz da pessoa, você consegue entender ali o que ela gosta de ouvir, o que ela gosta de falar, você consegue dar espaço para ela falar quando é uma pessoa que gosta mais de falar. Então ele é muito bom para rapport, beleza? Bom, como nem tudo são flores, a gente tem também os pontos negativos, né, as desvantagens de cold call. Primeira desvantagem que eu sempre ressalto é que muita gente tem medo. Isso é uma desvantagem, mas é uma puta de uma vantagem para você que vai enfrentar esse medo, tá? Muita gente tem medo de pegar no telefone hoje por medo de julgamento, de achar que as pessoas vão dar risada da cara dela, de achar que a pessoa do outro lado vai ser ignorante. Posso ser bem sincero, cara, uma hora ou outra você vai pegar uma pessoa ignorante mesmo no telefone e se a sua abordagem de cold call for ruim, isso vai ser muito maior. Mas com o que eu estou te ensinando aqui, você vai aprender a abordar de uma forma certa, onde você vai se diferenciar de telemarketing, de pessoas que geralmente fazem uma abordagem muito ruim e aí as pessoas são bem ignorantes com essas pessoas, tá? E se você faz uma abordagem mal feita, às vezes as pessoas te confundem com essa galera do telemarketing. Então eu vou te ensinar a não parecer essa galera, beleza? Outro problema do telefone é que ele é pouco escalável. Então, o que significa isso? Você não consegue colocar um robô para ficar ligando ali com a sua voz e tendo um diálogo legal com a pessoa do outro lado. Diferente de um e-mail que é 100% escalável, o LinkedIn, que a gente vai falar um pouco sobre isso. O telefone ele não escala, ele necessita de uma ação humana. Então, ele necessita que eu pegue aqui, ó, meu telefone está até aqui, ó. Deixa eu só não derrubar nada, ó. Meu telefone está até aqui, ele necessita que todos os dias eu vá lá e disque ali 20 números e faça 20 ligações, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre e-mail, tá? Quais são as vantagens de um e-mail hoje, uma abordagem por e-mail? Ele funciona muito bem para pequenas, médias e grandes empresas, tá? Médias e grandes empresas, excelente, e-mail é muito bom. Pequenas empresas funcionam muito bem também, mas dependendo do segmento funciona um pouco menos. Geralmente, por exemplo, para hamburgueria, e-mail funciona menos, mas o telefone em contrapartida funciona muito mais. Então, dependendo aí do segmento, ele funciona um pouco menos, mas ele geralmente está presente em todos os fluxos de cadência. Fluxo de cadência, novamente, é a gente juntar as abordagens de uma forma lógica, né? E eu vou explicar isso na nossa próxima aula, tá? Primeiro aqui eu te explico as abordagens, eu te ensino a criar essas abordagens e na nossa próxima aula eu te ensino a juntar essas abordagens, beleza? Uma vantagem muito boa do e-mail é que ele escala muito. Cara, a gente consegue enviar e-mail, é bem diferente de e-mail marketing, eu vou explicar um pouco sobre isso nessa aula aqui ainda. O cold e-mail, né, que é o e-mail frio de prospecção, ele é bem diferente de um e-mail marketing, mas o e-mail ele escala muito, então eu consigo ter uma boa personalização ainda no e-mail e enviar para 100, 120 pessoas de uma vez, tá? E outra coisa boa do e-mail é que ele é 100% mensurável. Eu consigo entender quantas pessoas eu enviei meu e-mail, quantas pessoas abriram meu e-mail, quantas pessoas responderam, quantas clicaram, quantas têm interesse no meu serviço ou no meu produto. Ele escala muito, ele é muito mensurável. Eu consigo medir ele e entender exatamente o que eu tenho que melhorar no meu e-mail para que cada vez mais ele tenha taxas e dados melhores, tá? Bom, quais são as desvantagens de um e-mail? O e-mail ele tem uma concorrência muito alta, vocês gestores de tráfego, ainda mais tem uma galera que faz lançamento, que está me acompanhando aqui, sabe que cada vez mais o e-mail tem uma taxa de abertura menor por conta da concorrência. Ainda mais no momento que a gente vive, né? Se você está vendo esse treinamento aqui no momento de pandemia, a gente teve um aumento muito grande de envio de e-mails, tanto pelas empresas de e-commerce, lojas virtuais, quanto até pela galera de infoproduto que entrou no mercado nova, pela galera de prospecção que está tendo que usar mais o e-mail porque tem muita gente que não está no escritório, não consegue atender o telefone. Então o e-mail ele sempre teve uma concorrência alta e isso está aumentando cada vez mais, tá?
Um outro problema do e-mail é que ele exige uma adaptação constante. Lá no meu Instagram, geralmente eu costumo disponibilizar alguns templates de e-mail, né? Então eu faço lá um post e falo, comente aqui, eu quero que eu te mando os 3 templates de e-mail que eu estou usando agora. Se eu te mandar esse template hoje, daqui a 3 meses os mesmos e-mails eles não funcionam mais. Porque já teve muita gente que viu que o e-mail era bom e começou a usar, e aí ele vira aquele e-mail que vira clichê, sabe? A galera já sabe que é um e-mail de vendas, de prospecção e começa a ignorar esse e-mail. Dá um exemplo bem clássico, né? Agora a galera de infoprodução, de infoprodutores, experts estão usando o assunto do e-mail. @Giovanni Saraiva marcou você. Cara, isso teve taxas de abertura gigantes há 2 meses atrás. Hoje em dia isso daí já está meio manjado, tem muita gente usando. Então o e-mail você precisa toda hora estar se adaptando e melhorando os seus e-mails, tá? E uma outra desvantagem do e-mail é que ele é o melhor amigo do preguiçoso. E o que significa isso? Se você hoje é um pouco preguiçoso ou tem um pouco de medo de fazer cold call, você vai se acomodar muito nos e-mails e você talvez vai querer só trabalhar com e-mail. Eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram. Pô, Giovanni, e se eu só mandar e-mail, funciona? Cara, funciona, mas muito menos do que poderia funcionar. Eu vou falar um pouco sobre isso na nossa próxima aula. Então, toma muito cuidado para você não se acomodar nos e-mails, tá? Eu ainda assim hoje, tendo 15, 16 reuniões por semana, eu ainda assim faço cold call, porque eu tenho muita reunião que vem pelo telefone e reuniões muito boas, tá? Então, eu nunca parei de usar o telefone. Eu diminuí bastante, até porque não tem por que eu usar mais o telefone, porque a minha agenda ela já vive cheia, mas ainda assim eu uso o telefone bastante. Então toma muito cuidado para você não se acomodar no e-mail e ficar só mandando e-mail e ter um resultado e achar que esse resultado tá bom. Porque se você estivesse usando outras abordagens junto com o e-mail, seria muito melhor, tá? Um pouquinho sobre LinkedIn, galera. A vantagem do LinkedIn, né, as vantagens que a gente tem aqui no LinkedIn, é que ele funciona muito bem para médias e grandes empresas, tá? Pequenas empresas, muito pouco, porque imagina um dono de buffet infantil, o dono de uma hamburgueria, o dono de uma padaria, de negócios locais, geralmente não está no LinkedIn. Muito difícil esse cara estar no LinkedIn. Mas para médias e grandes empresas, LinkedIn é um oceano azul e funciona muito bem. Eu gosto muito de LinkedIn. Se você vende para e-commerce, cara, geralmente o dono do e-commerce está lá no LinkedIn. Então ele funciona muito bem para médias e grandes empresas. Outro ponto positivo do LinkedIn é que ele escala muito. Existem várias ferramentas que eu uso, inclusive Phantom Buster, que eu mostrei na aula de criação de lista. Tem várias ferramentas lá do Phantom Buster de LinkedIn que eu uso pra caramba, Cata Cliente, várias ferramentas muito boas, tá? Então ele é 100% escalável. E ele é muito qualificado, cara. Geralmente as melhores reuniões que eu faço, elas vêm através de alguma conexão que eu tenho no LinkedIn. Ela pode vir por telefone, por e-mail, mas eu já me conectei com essa pessoa em algum momento no LinkedIn, já curti algum post dela, já falei com ela. Então o LinkedIn ele tem pessoas lá dentro que estão falando sobre negócio e não ligam de receber uma abordagem de prospecção e etc. Então funciona muito bem, LinkedIn é excelente também para questões de ter leads e reuniões qualificadas, tá? Quais são as desvantagens do LinkedIn? Ele tem uma concorrência média, tá? E a concorrência média está totalmente relacionada a você depender de um bom perfil. Por que eu não vou falar sobre LinkedIn aqui com vocês? Porque, primeiro, eu acho que é muito mais interessante para você oferecer um serviço de tráfego você abordar por telefone ou por e-mail. Na verdade, ou não, né? E e-mail, telefone e e-mail. LinkedIn, se eu fosse ensinar vocês a prospectarem pelo LinkedIn, eu teria que ensinar vocês a criarem um bom perfil no LinkedIn, eu teria que ensinar vocês a criarem conteúdo no LinkedIn, porque só fazer prospecção fria lá no LinkedIn, mandando inbox pra galera, funciona, mas é muito pouco efetivo, então seria outra aula só de LinkedIn. E novamente, o LinkedIn ele funciona muito bem para médias e grandes empresas. Eu acho que se a gente está falando de pequenas e médias empresas, que é o que eu incentivo você a prospectar, pelo menos nesse começo, ou para você que ainda não tem um resultado muito expressivo com tráfego, cara, telefone e e-mail funciona muito bem e vai te atender 100% da sua necessidade, tá? E outra coisa, tem muita gente prospectando da forma errada, essa galera PME, e a gente tem milhões de PMEs, né, pequenas e médias empresas, esperando uma abordagem de um gestor de tráfego. Então, eu prefiro que você venda para pequenas e médias empresas e faça, sei lá, 5 vendas por mês de R$1.000 e você tem uma receita crescente de 5 mil todos os meses. A gente está falando de contratos de 12 meses, né? Então, o primeiro mês é 5, se você vender mais 5 mil no segundo mês, você vai para 10, 15, 20.
às vezes em 3, 4 meses já está com um faturamento de 15 mil reais. E é super plausível você vender 5 mil reais por mês de gestão de tráfego, vender para 5 clientes, tá? Para empresas grandes, cara, talvez você fique 6, 7, 8 meses para fazer uma venda de 30, 40 mil reais. Isso com experiência, né? Sem experiência, cara, nem sei se você conseguiria fazer uma venda para uma grande empresa, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre Instagram e WhatsApp, e aqui provavelmente eu vou quebrar alguns paradigmas aqui com vocês, tá? Vamos lá. Qual é a vantagem do Instagram hoje, principalmente? Ele é muito fácil de criar rapport. Então, quando você vê lá o Instagram de uma empresa, porque a gente geralmente prospecta a empresa no Instagram, né? Então, eu vou lá no Instagram da empresa e mando uma mensagem para ela ali no inbox da empresa. É fácil de você criar rapport porque você consegue ver ali na timeline o que a empresa fez, o que a empresa está fazendo. Às vezes se a empresa posta stories, que é muito difícil, mas às vezes ela posta stories, você consegue ver ali qual que é a direção que ela está olhando, sei lá, os prêmios da empresa, então é muito fácil de você criar rapport. Quais são os pontos negativos do Instagram? O Instagram ele é muito pessoal, então se você está prospectando uma empresa, provavelmente quem gerencia, quem tem acesso a esse Instagram da empresa, nunca é o dono da empresa, né? O dono da empresa ele está pensando em outras coisas, ele está pensando em expansão, em controle de custo, em aumento de faturamento. Ele não está preocupado ali realmente em ficar ali no Instagram fazendo postagem todos os dias. A não ser a galera de infoproduto, mas eu estou falando de negócios mesmo, os B2B, né? Então ele é muito pessoal. Então dificilmente quando você for fazer uma abordagem no Instagram, você vai cair na mão de um decisor, né? E o problema é que você fazer uma abordagem pelo Instagram, você geralmente não sabe quem é que está usando ali o Instagram. Então você vai fazer uma abordagem sem personalizar. Olá, tudo bem? Oi, empresa X, tudo bem? Só que você não consegue mandar Oi, João, tudo bem? Porque você não sabe se é o João mesmo que usa aquele Instagram. Então ele é muito pessoal e tipo assim, cara, eu não uso o Instagram de jeito nenhum para fazer prospecção B2B. Se você é um infoprodutor e quer prospectar experts, se você é um coprodutor e quer prospectar experts, o Instagram faz bastante sentido. Mas quando a gente fala de vendas B2B, ou seja, eu como gestor de tráfego, agência de marketing digital, quero vender meu serviço para outra empresa, o Instagram, sendo bem sincero, para mim está fora de cogitação, tá? E outro motivo porque eu falo isso é porque o Instagram ele não escala. Cara, gestores de tráfego sabem a quantidade de travas que o Instagram tem com qualquer tipo de automação. Se você para de seguir 50 pessoas em meia hora, você toma um bloco no Instagram. Imagina se você manda 100 mensagens de uma vez no Instagram. E quando a gente fala de prospecção, principalmente o Giovanni Saraiva falando sobre prospecção, o nome do meu treinamento ele chama máquina de prospecção. E qual que é o conceito de máquina? É você não precisar ficar fazendo as coisas de forma manual. Você colocar ali robôs, ferramentas para executar o processo para você. Então o Instagram ele não permite que a gente faça isso, tá? Então geralmente eu não uso o Instagram e eu recomendaria que você não usasse também o Instagram por esses problemas aqui, por essas desvantagens que eu falei para você. Pô, Giovanni, eu uso o Instagram e dá certo. Legal, eu também já usei o Instagram e deu certo. A minha questão é, o quanto você poderia ter dado mais certo se você estivesse usando o telefone e e-mail da mesma forma que você usa o Instagram, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o WhatsApp, que aqui também a gente tem uma outra quebra de paradigma, tá? Qual que é a vantagem principal do WhatsApp? É que ele tem uma taxa altíssima de leitura. Você mandar mensagem no WhatsApp, a chance do seu prospect ler ela é muito alta, porque todo mundo está ali 90%, 100% do tempo no WhatsApp respondendo mensagem, tá? Quais são as desvantagens do WhatsApp? A primeira é que ele é muito pessoal novamente. Então, você fazer uma prospecção no WhatsApp da empresa que está lá no site, novamente você não vai cair na mão do decisor, porque nunca é ele que está com o WhatsApp Business ali. Geralmente é uma pessoa de vendas, uma secretária, uma pré-vendedora que qualifica os leads, enfim, mas nunca é o decisor que está ali respondendo o WhatsApp o dia inteiro. O dono de uma empresa ele está pensando em outras coisas, e ele tenta sair o máximo de atividades operacionais, como ficar respondendo o WhatsApp. Se você tentar prospectar o número pessoal dele, então você tentar prospectar a Destruindo Metas, que é a minha empresa, e você mandar uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou achar muito estranho, porque meu WhatsApp ele não está disponível de uma forma fácil para todo mundo, e o WhatsApp, é que no meu caso não faz tanto sentido, porque meu WhatsApp ele é empresarial também, mas se o meu WhatsApp fosse pessoal, eu acharia muito estranho você fazer uma abordagem no meu WhatsApp. Entenda que quando a gente faz prospecção, a gente está prospectando sempre o CNPJ e não o CPF. E se você faz uma prospecção pelo WhatsApp, você está prospectando o CPF.
Qual que é a diferença? Eu não ligo para o celular do meu prospect, eu ligo para a empresa que ele trabalha e procuro ele lá dentro. Eu não mando um e-mail para o e-mail pessoal do meu prospect, eu mando um e-mail para o e-mail corporativo dele. A mesma coisa é o WhatsApp. Eu não devo prospectar ele pelo WhatsApp no WhatsApp pessoal dele. Primeira coisa que ele vai te perguntar quando você mandar uma mensagem de prospecção para ele é: onde você conseguiu o meu número? Tá? E aí a gente entra numa outra vertente ainda que eu não vou me aprofundar, mas é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você não tiver uma boa explicação para onde você conseguiu o número dele, isso pode te causar problemas, tá? Um outro ponto negativo do WhatsApp é que ele é muito difícil acesso ao número das pessoas. Então imagina que você queira prospectar o Giovanni e você quer me prospectar pelo WhatsApp. Como que você vai conseguir meu número de celular? Meu número de celular está mais disponível do que geralmente um decisor aí de uma outra empresa, mas a gente não deixa o nosso WhatsApp disponível em qualquer lugar. Às vezes tem no LinkedIn, ali nos contatos do Instagram, mas às vezes a pessoa nem sabe que isso está disponível ali. Então você não tem um fácil acesso ao WhatsApp como a gente tem, por exemplo, no telefone da empresa. Lembra na aula de lista do Phantom Buster? Que eu mostrei para vocês, você apertando um botão, você faz uma lista de 300 empresas com 300 telefones. Você não consegue fazer isso com o WhatsApp. Você não consegue pegar 300 números de celulares dos decisores que você quer prospectar. Tá? Então, a gente tem muita dificuldade para encontrar o número dessas pessoas. Nos Estados Unidos, né, fora do Brasil, isso já é mais fácil. O WhatsApp, eles nem usam muito o WhatsApp lá, eles usam mais SMS, mas o SMS ele começa a fazer um pouco de sentido lá, porque o WhatsApp, o número de celular deles lá já é mais disponível do que aqui no Brasil, tá? E um outro problema é o que eu estou falando aqui, né, em alguns ganchos, que ele é muito invasivo. Então, geralmente você vai fazer uma pergunta, a primeira pergunta que ele vai te fazer é: onde você conseguiu o meu número? Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que é uma puta desvantagem no WhatsApp, é a falta de escala também. Existem poucas ferramentas boas hoje que fazem um trabalho bem feito de WhatsApp com personalização de nome, com personalização de cargo, diferente de um e-mail, que eu consigo colocar variáveis em todos os lugares, né? Uma variável no nome, uma variável no assunto. Então, geralmente, as mensagens do WhatsApp, geralmente ela vem como: oi, vírgula, tudo bem? E aí manda lá um pitch de prospecção. E você já comete um erro gigantesco, que é você não personalizar a sua mensagem, tá? Então, se a gente for falar de abordagens: telefone, e-mail e LinkedIn. LinkedIn, se você prospecta grandes empresas. Telefone e e-mail, para você que vai prospectar pequenas e médias empresas, vai te atender muito bem, tá? É exatamente isso que a gente vai falar. Eu vou entrar muito a fundo em cold call, eu vou te ensinar a criar uma boa cold call e depois eu vou te ensinar a criar um bom template de e-mail para você conseguir agendar várias reuniões através de ligação e de e-mail, beleza? Bom, então vamos lá. Antes de eu te falar como que você cria um roteiro de cold call, um roteiro de ligação, eu quero te falar quais são os principais erros que as pessoas cometem em cold call. Novamente, aqui eu estou te poupando anos de erros e acertos, tudo que eu vejo dos meus alunos que eles erravam, das consultorias que eu dou, eu estou te colocando aqui para você não errar e já começar em um degrau acima, tá? Bom, vamos lá. Primeiro erro aqui é você não ter o nome do decisor. Eu acho que eu já falei disso em alguma aula, mas você ligar para uma empresa, então você pega o telefone e fala: eu queria falar com o responsável pelo marketing, eu queria falar com o dono da empresa. Isso é péssimo. A chance de você agendar uma reunião fazendo isso é muito baixa, se não for zero, tá? Você tem que ir atrás de alguém que você já sabe o nome dela. E eu te ensinei a descobrir o nome do decisor na nossa aula de criação de lista, tá? O segundo erro muito grande é você falar sobre você, né? A gente chama isso de cold call egocêntrica. Então você fala sempre eu, minha empresa, nós. Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Giovanni Saraiva, eu trabalho com prospecção há mais de 6 anos. A minha empresa Destruindo Metas já ganhou o prêmio de melhor empresa de 2021. Minha empresa fatura R$100 mil por mês, eu atendo 400 clientes, nós somos muito bons em prospecção. Cara, ninguém aguenta ouvir sobre você. Quando você está fazendo isso, você parece aqueles bêbados chatos, sabe? Que tá muito bêbado e não deixa você falar, só ele quer falar. Em prospecção, a gente tem que falar o menos possível da gente e do nosso produto. Isso acontece muito quando as pessoas vão vender produtos também, né? O meu software faz isso, o meu software faz aquilo, o meu software tem essa funcionalidade. E, cara, a gente está cagando como cliente para o que o seu software faz ou para o que você, como gestor de tráfego, faz. O que a gente quer saber é como você resolve uma dor que eu tenho. Então,
toma muito cuidado nos seus scripts de ligação e nos seus templates de e-mail e olha sempre para o quanto você está falando sobre a dor do seu prospect e sobre o seu prospect e o quanto você está falando sobre você. Você tem que falar um pouco sobre você, mas em momentos específicos, e eu vou mostrar como a gente faz isso, mas uma proporção legal fala 20% sobre você e 80% focando na dor do seu prospect, beleza? Uma outra coisa aqui que eu já falei outra hora, em outra aula, é a comunicação que não diz nada. Você tem que tomar muito cuidado numa cold call e falar coisas que fazem sentido para você e para sua empresa e não fazem sentido para o mercado. Por exemplo, a minha empresa ajuda empresas a se transformarem digitalmente. Cara, isso pode ter um significado gigante para mim, para minha mãe, para o meu pai, para a galera da minha empresa, mas o que isso significa para uma pessoa que está ouvindo isso pela primeira vez? Absolutamente nada. Ela pode entender 1 milhão de coisas, tá? Então toma muito cuidado com esse tipo de comunicação que não fala muito alguma coisa de forma assertiva, tá? Como, por exemplo, eu ajudo empresas a aumentarem o faturamento através de estratégias. Tá, legal. Estratégias digitais. Eu também acho que não diz muito, né? Estratégias digitais pode ser tanta coisa. Então, tipo assim, eu ajudo empresas a aumentarem o faturamento através de gestão de tráfego pago. É muito mais assertiva a comunicação, através de mídias pagas, através de tráfego, tá? Do que você falar, ajudo com estratégias digitais. Cara, estratégias digitais pode ser tanta coisa e o seu prospect ele não vai entender exatamente o que você está falando, tá? Bom, quarto erro é você não ter um ponto de conexão. O que é um ponto de conexão é que provavelmente vocês nunca ouviram falar sobre isso. Telemarketing. Oi, tudo bem? Queria falar com o Giovanni. É o Giovanni. Ah, Giovanni, tudo bem? Eu sou da TIM aqui. Giovanni, a gente está com uma promoção para você de 50% de desconto na sua mensalidade. Aumenta. O cara ele não respira, ele não fala. Eu posso estar dirigindo o carro, eu posso estar numa reunião e ele está atropelando a informação aqui e nem me falou de onde ele pegou meu contato. Como deveria ser? Oi, Giovanni, tudo bem? Tudo bem. Quem fala? Ah, é a Juliana. Giovanni, eu peguei seu contato através do LinkedIn. Pronto, eu tenho um ponto de conexão. Então, primeira coisa, da onde eu peguei o seu contato? Como eu consegui o seu contato? Beleza? Ter um ponto de conexão faz uma grande diferença. Outra coisa, em erros de cold call, esse círculo aqui ele ficou bem estranho, é você não abusar de gatilhos como prova social. Imagina que numa cold call, a pessoa ela não te conhece, ela está muito desconfiada. Imagina que você está ficando com uma menina, está namorando com uma menina na primeira semana de namoro. Cara, vocês não se conhecem ainda, vocês não confiam um no outro. Imagina você numa cold call, primeira cold call com seu prospect, ele nunca ouviu falar sobre você, sobre sua empresa. Se você não mostrar para ele que você é fiel, ou seja, que ele pode confiar em você, dificilmente ele vai confiar. E como que a gente faz isso numa cold call? Num relacionamento a gente vai mostrando com atitudes ali, ela vê a nossa família, uma família boa, ela vê que você tem uma estrutura familiar, tudo isso ela vai cada vez mais confiando em você. Como que a gente faz isso em vendas? Principalmente com gatilho mental de prova social. João, cara, eu atendo contabilidades muito parecidas com a sua. João, eu atendo e-commerces do mesmo porte que o seu, do segmento de vestuário. A gente mostra para ele que a gente já atende empresas parecidas com a dele. E se possível, se você já atender e puder citar nomes, melhor ainda. João, eu atendo a Centauri e a Nike e eu queria falar um pouquinho a respeito da Netshoes com você. A gente consegue conversar? Já é uma outra diferença. Pô, Giovanni, eu não tenho nenhum cliente aí do mesmo segmento. Cara, ou não usa o gatilho mental de prova social, ou dá um miguezinho ali de vendedor, tá? Vendedor não tem uma auréola na cabeça de que ele é 100% bonzinho. Vendedor precisa ser um pouquinho malandro às vezes. Então, cara, eu atendo empresas muito parecidas com a sua. Ele nunca vai te questionar quais empresas. Se ele te questionar quais empresas, você pode falar, cara, infelizmente eu não posso abrir o portfólio de clientes, porque todos os meus clientes eu assino um contrato de fidelidade, tá? Então, se você não tiver clientes, usa um pouquinho da malandragem aí, pelo menos para você conseguir o seu primeiro cliente, tá? E outra questão é você tentar vender uma solução e não um próximo passo. Isso gestores de tráfego erram muito nisso também. Você está numa primeira ligação, está lá na cold call, e aí você já está tentando vender uma coisa pro cara. Cara, eu trabalho com tráfego pago e geralmente eu cobro R$1.000 para gerenciar R$3.000. A gente consegue marcar uma reunião para amanhã eu te apresentar um pouco mais sobre isso? Cara, você já está falando de casamento para a menina que você acabou de conhecer ou para o menino que você acabou de conhecer na balada. Isso soa muito estranho. Então,
Entenda que o seu objetivo numa prospecção não é vender absolutamente nada. O seu objetivo numa prospecção é agendar um próximo passo, que é uma reunião. E uma reunião com o seu prospect na frente do computador, com mais calma. Entenda que uma prospecção você está interrompendo o seu prospect em algum momento que ele não estava esperando ser interrompido. O cara está numa reunião, ele está trabalhando, ele está cozinhando, enfim, e você vai lá e faz uma ligação para ele. E ele não estava esperando essa ligação. Se você sair falando um monte de coisa e ficar pendurando ele no telefone 15 minutos, ele vai se incomodar. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, mostrar para ele que essa ligação é super rápida e que eu não quero te vender nada nessa ligação. O meu objetivo é marcar um bate-papo com você para a gente conversar um pouquinho mais em outro dia que você esteja mais calmo, tá? A gente vai falar um pouquinho como que a gente faz isso, beleza? Eu vou te mostrar uma estrutura de cold call aqui, que essa estrutura aumenta em pelo menos 80% das reuniões dos meus alunos, tá? E por que que ela tem um grande poder de transformação na vida dos meus alunos? Porque ela é muito diferente do que geralmente os gestores de tráfego fazem e do que geralmente o mercado inteiro faz, e ela passa muito mais qualidade na ligação. Então, não quer dizer que é a fórmula mágica, mas é uma fórmula que muitas pessoas não têm e que se você tem, você sai muito na frente de todas as outras pessoas, tá? E você pode ter certeza, eu não canso de repetir isso. Muita gente não tem essa fórmula aqui, beleza? O que significa essa fórmula? O que a gente tem nessa fórmula, tá? A gente tem o IPQF. Eu quero que vocês anotem isso, não esqueçam, tira um print, me marca no Instagram, não esqueça de jeito nenhum, tá? Se você está assistindo essa aula aqui, tira um print disso daqui, me marca lá no Instagram para eu saber que você está olhando para isso daqui e que você realmente está frisando esse momento aqui. Eu quero que isso aqui seja um choque para que você nunca mais esqueça o IPQF, tá? Isso aqui é para você levar para o resto da sua vida, cara. Mesmo que você mude de profissão daqui a um ano, IPQF vai salvar as suas vendas em qualquer cenário que você esteja, tá? O que significa o IPQF? O I é a introdução da ligação. A gente vai entrar nesse ponto. O P é o pitch rápido, o Q é a qualificação e o F é a finalização. Vamos entrar na parte de introdução. A introdução ela está relacionada a uma apresentação, a um ponto de conexão que vocês já sabem o que é e a permissão para continuar. Então, como é que ficaria? Oi, João, tudo bem? João, meu nome é Giovanni Saraiva. Cara, eu peguei seu contato no LinkedIn. Então, me apresentei, meu nome é Giovanni Saraiva, fiz um ponto de conexão, peguei seu contato no LinkedIn, peguei seu contato no Google, peguei seu contato no site da empresa. João, me fala uma coisa, cara, eu sei que eu te peguei de surpresa agora, você consegue conversar comigo 5 minutos? Prometo que é breve, cara, não passo de 5 minutos. Eu tô pedindo permissão para continuar falando. Lembra do telemarketing? Ah, tudo bem, Giovanni? Giovanni, tô com uma promoção. Eu já me diferencio muito de um telemarketing quando eu falo para ele, cara, eu sei que eu te peguei de surpresa, mas eu queria bater um papo com você de 5 minutos. A gente consegue conversar agora? É totalmente diferente, tá? Então, a introdução é isso. Pitch rápido. O pitch rápido está relacionado a um ponto, um motivo de contato, a uma dor que você resolve e a uma especialização. Como ficaria isso? O João vai te permitir que você fale ali durante 5 minutos. Show de bola, João. Como eu te falei, cara, eu não quero tomar muito do seu tempo mesmo, uma ligação bem rápida. João, eu tô te ligando porque eu tava dando uma olhada nos seus anúncios hoje na parte de Face Ads, eu dei uma olhada na sua biblioteca de anúncios e dei uma olhada na biblioteca de anúncios de alguns concorrentes que você tem e eu queria falar um pouquinho a respeito disso com você. Eu improvisei aqui, mas basicamente eu falei que eu dei uma olhada na biblioteca de anúncios dele, dei uma olhada na biblioteca dos concorrentes dele e queria falar um pouquinho a respeito disso. Você falar a palavra concorrente na ligação faz despertar ali um gatilho de curiosidade, tá? Ele quer saber um pouco mais sobre o que você tem para falar do concorrente dele. Todo mundo quer saber um pouco do seu concorrente. Dor que você resolve. E João, cara, só para você ter uma ideia do que eu faço aqui do meu lado, basicamente a minha agência de marketing digital, o meu trabalho como gestor de tráfego, estou falando sobre mim, mas agora eu não falo mais nada sobre mim. É ajudar empresas muito parecidas com a sua a resolver X problema. Qual que é esse X problema? Lembra lá no nosso ICP que a gente tem o nosso principal problema? Então, vou usar o exemplo. Ajudar empresas muito parecidas com a sua a resolver o problema de falta de leads qualificados. A gente sabe que empresas de contabilidade possuem uma dificuldade muito grande em ter leads qualificados todos os dias chegando para a área comercial. E minha empresa ela é bem especializada nisso. Eu vou entrar no ponto de especialização agora. Eu vou mostrar para ele que eu sou especialista em resolver esse problema de empresas do segmento dele.
João, talvez você já tenha recebido algumas outras ligações de gestores de tráfego, de agências de marketing digital te falando algo parecido, mas qual que é a grande diferença, né, do Giovanni para todas essas outras agências? É que eu sou especializado em contabilidade, cara. Eu não atendo nenhum outro tipo de cliente aqui na minha empresa, eu só vendo para empresas de contabilidade e talvez seja por isso que eu consiga encontrar algumas oportunidades que outras empresas do mercado que atendem 20, 30 segmentos não conseguem. Beleza? Esse é o nosso pitch rápido. Qualificação. Aqui eu já demonstrei, eu já despertei o interesse dele, esse cara ele já quer agendar uma reunião com a gente, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que entender se a gente quer agendar uma reunião com ele. Eu não quero agendar uma reunião com qualquer tipo de empresa. Por mais que ali na nossa lista a gente faça um bom critério de avaliação, eu dou uma olhada no site dele antes para colocar ele na minha lista, tem muitas coisas que eu não consigo descobrir de forma externa, né, olhando o site dele de fora. Então eu tenho que colocar 3 perguntas de qualificação que façam sentido para mim entender se esse cliente ele pode ser um cliente meu. Eu coloquei aqui 3 exemplos, mas, novamente, são só exemplos, você tem que colocar as perguntas de qualificação que fazem sentido para o seu negócio, tá? Por exemplo, você quem cuida do marketing digital da sua empresa? Se for sim, é ótimo, é uma puta oportunidade, porque eu já falo sobre tempo, já falo sobre qualidade do trabalho, sobre ter um especializado, uma pessoa especialista nisso. Geralmente, em média, qual valor você investe em tráfego pago? Quero saber se esse cara investe 5, 6, 7 mil, para eu saber também ali mais ou menos o quanto esse cara está disponível, ele tem disposto para investir no marketing. Às vezes o cara fala, R$ 200 por mês. É um cara que eu já nem vou para uma outra reunião, entendeu? Você possui alguém para fazer os criativos? Muito gestor de tráfego pergunta isso, né? Pô, mas eu ofereço serviço de tráfego criativo. Eu geralmente, o que eu indico para os meus alunos é, oferece os dois, oferece só o serviço de tráfego e oferece o serviço de criativo à parte. Porque geralmente esse cara não tem quem faça criativo bem feito. E aí você oferece ali por, sei lá, R$ 800 a mais por mês, e você paga 300 para alguém do Orkana, em algum site de freela. Coloca isso no preço também. Mas aqui é só como exemplos de pergunta de qualificação, tá? Vou te dar um exemplo muito claro. O Giovanni, como um consultor, né, eu tenho uma empresa que presta consultoria de prospecção e vendas. Eu não vendo para nenhuma agência de marketing digital hoje que possui menos de 3 vendedores. Um exemplo, tá? É um critério de qualificação meu. Então, quando eu vou lá prospectar uma agência de marketing digital, eu pergunto para a pessoa, para o diretor de vendas, cara, quantos vendedores você tem na sua equipe hoje? Se ele falar 2, eu falo, putz, cara, infelizmente eu não consigo te atender. Porque aqui a gente começa a atender a partir de 3. E eu entendo que quando você só tem 2 vendedores, talvez você nem consiga aplicar o que eu vou te ensinar. E não vale nem a pena para você. Eu descarto ele, tá? Então ficaria basicamente da seguinte forma. Fiz lá o pitch rápido. João, me fala uma coisinha, cara. E aí você tem que levar isso como uma conversa, tá? Não pode ser uma entrevista. Melhor exemplo para eu te dar, podcast. Flow Podcast, Podpah, esses podcasts que estão bastante em alta. Talk Show, Jô Soares. Cara, esses caras eles são gênios em fazer uma entrevista de 2 horas, não parecer uma entrevista e parecer uma conversa. Se baseia nessa galera para fazer isso daqui. Pensa sempre que você está fazendo, tá batendo um papo com ele, não deixa isso virar um interrogatório, né? Quantas pessoas você tem na sua equipe? Ah, legal, 3, tá. Não, isso não pode acontecer, tá? Bom, fiz a qualificação. Você entendendo aqui na qualificação que o João, ele é uma empresa em potencial para você vender, você vai fazer um gancho para uma reunião com ele, que a gente chama aqui de CTA. Então a gente está entrando no F aqui do IPQF, tá? Como que seria isso? João, cara, eu te fiz essas 3 perguntas para entender um pouquinho mais do seu cenário. E com base no que você me respondeu, o tipo da sua empresa hoje é exatamente igual aos tipos de empresas que eu ajudo aqui. João, a gente consegue bater um papo amanhã ou na quarta-feira, na parte da tarde? Então, eu convidei ele para marcar um bate-papo e eu já fiz a sugestão de dia e de horário. Uma coisa que muitos gestores erram também. Ah, João, legal, quando que a gente pode conversar? E aí o João vai lá e te fala, daqui 2 semanas você me liga. E fica muito solto, né? E ele sempre vai jogar lá para longe. Então, faz a sugestão de dia e de horário sempre para um dia próximo. Então, se eu estou ligando para ele hoje, cara, como é que você está de agenda amanhã ou depois de amanhã na parte da tarde? Mais ou menos umas 15 horas. Tá? Você tem que dominar a sua prospecção e não deixar o seu prospect dominar. Cara, aceitou a reunião, agendou a reunião, agregou valor do jeito que eu te mostrei aqui, ele vai aceitar a reunião.
e você vai mandar um invite para ele. Pô, João, então combinado, às 15 horas a gente conversa amanhã. João, eu tô te mandando um invite no seu e-mail. Esses dias uma pessoa me perguntou no Instagram o que é invite. Para você que não sabe, se você não sabe, é você mandar um convite para ele na agenda dele, lá no e-mail dele, tá? Muito legal que você tenha um e-mail, um domínio de e-mail, né? Então, arroba o nome da sua empresa, arroba Gmail, Hotmail, essas coisas não passam muito profissionalismo. E manda um e-mail para travar a agenda dele. Então, João, tô te enviando um invite saindo dessa reunião aqui. Cara, se possível, aceita esse invite para travar a minha agenda aqui também. E se você tiver qualquer imprevisto, cara, não deixa de me avisar, porque se você não aparecer na reunião, isso atrapalha toda a minha agenda. Então, mandou um invite e reforça que ele tem que ter um compromisso com você, beleza? Eu poderia chegar muito bem aqui para vocês e te dar um script de cold call, igual eu já fiz em algumas outras aulas. O problema é que eu estaria te dando peixe, e eu acho que, como a gente está num treinamento, eu não posso te dar o peixe, porque se amanhã você começa a pescar um outro tipo de peixe, você não consegue pescar, porque eu te dei sempre peixe pequeno e você acha que só aquele peixe existe. Então, eu te ensinei aqui a pescar. Agora, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você tem que levar o IPQF com você e usar sempre essa estrutura, não importa o tipo de peixe que você vai pescar. Você aprendeu a pescar aqui agora, tá? Bom, vamos para nossa parte de cold e-mail, tá? O cold e-mail também é excelente e o que eu vou fazer aqui? Eu não vou... Acho que a forma mais didática de eu te explicar como funciona um cold e-mail de uma forma bacana é te mostrar os erros que as pessoas cometem mandando cold e-mail. Cold e-mail é e-mail frio, tá? Então, é a nossa abordagem por e-mail. E eu vou te mostrar um cold e-mail excelente que uma pessoa de uma agência de marketing digital me prospectou. Então, para você ver exatamente o que ela fez e você se basear no e-mail dela. Não copiar, mas se basear, tá? Antes de eu te falar um pouco dos erros do cold e-mail, eu quero te explicar uma grande diferença entre e-mail marketing e cold e-mail. Tem muita gente que confunde isso. Geralmente eu também recebo algumas perguntas de: pô, Giovanni, qual plataforma de e-mail marketing você usa para disparar seus e-mails de prospecção? Nenhuma, não uso plataforma de e-mail marketing, uso plataformas de prospecção, tá? Então, qual que é a diferença de um para o outro? Cold e-mail, a gente usa ferramentas de cold e-mail, não ferramentas de marketing. A gente tem no cold e-mail texto puro, eu não tenho imagem, eu não tenho HTML no meu texto, no meu e-mail de cold e-mail, tá? Geralmente o cold e-mail ele tem a minha assinatura, a sua assinatura como gestor de tráfego, como CEO da empresa, como vendedor, como gerente de vendas, ele tem a assinatura da pessoa que está mandando aquele e-mail. Ele é muito direcionado a uma dor, então eu estou sempre mandando um cold e-mail falando sobre uma dor que o meu prospect tem, igual a cold call, segue a mesma ideia, e a gente envia em lotes, e lotes geralmente de 50 a 100 empresas, tá? Então por isso que você tem que ter uma lista de pelo menos 50 empresas, para você enviar isso em lotes. Geralmente quando você manda para mais de 100 empresas, você começa a perder muita qualidade no seu processo. Prospecção a gente tem que ter volume, mas a gente também tem que ter qualidade nesse processo. Eu não consigo mandar 300 e-mails, porque senão eu perco a mão. Eu estou falando com 300 empresas ao mesmo tempo, e isso não existe, tá? Bom, e-mail marketing são ferramentas de marketing, você já conhece, Active, RD, Lead Lovers e etc. Os textos de e-mail marketing, geralmente eles possuem HTML e imagem, muitos links e etc, tá? Geralmente ele vai com a assinatura da empresa, então a Netshoes te manda um e-mail, ela não vai com a assinatura de alguém da Netshoes, ela vai com a assinatura lá da empresa, a Netshoes te enviou esse e-mail, tá? Ele é geralmente direcionado a uma promoção ou captação. Então, a Netshoes, por exemplo, te manda lá os tênis em oferta. Captação, infoprodutores estão mandando muito e-mails de captação. Então, e-mail marketing ele é mais direcionado a isso. Ele não fala muito sobre dor, a não ser os e-mails com mais copy, mas ele geralmente fala de alguma promoção, ele está te captando para alguma coisa, tá? E a gente envia em massa, então, cara, quanto mais e-mails eu tiver na minha base, mais eu vou mandar. Então, se eu tenho 100 mil pessoas na minha base de e-mails, eu mando para 100 mil de uma vez, tá? Diferente do cold e-mail que a gente manda para no máximo 100 pessoas. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os principais erros, né? Os 6 maiores erros que as pessoas cometem ao mandar e-mails de prospecção. Novamente, são os erros que eu vejo nas minhas consultorias, dos meus alunos, e você já não cometendo esses erros aqui, você já está na frente de muita gente também, tá? Primeiro erro, e é muito forte isso daqui, é um erro que muita gente comete, você não personalizar. Então, quantos e-mails você não recebe lá na sua caixa de: oi, tudo bem? Ah, minha empresa tal, tal e tal. A pessoa ela não fala em nenhum momento no seu nome, ela não fala o nome da sua empresa, ela não fala o seu cargo, então ela não usa nenhum tipo de variável para te prospectar, tá? Ela não personaliza o e-mail.
Um outro erro muito grande é a pessoa tentar anexar alguma coisa. Gestor de tráfego adora fazer isso, né? Mandar a apresentação em anexo, às vezes até a proposta já em anexo no e-mail de prospecção. E-mails de cold e-mail, de prospecção por e-mail, a gente não anexa nada. Nada, nada, nada. Não tem nada anexado no nosso e-mail. Catálogo, apresentação, nem nada. Cold e-mail é um texto puro, e-mail de texto puro, para a gente evitar ao máximo cair na aba promoções ou spam. E existe uma pesquisa que rodou no mercado também, que mostra que mais de 90% das apresentações enviadas no e-mail de prospecção não são abertas. E essas que são abertas, as pessoas ficam em média 3 segundos com a apresentação aberta. Ou seja, você enviar um anexo no seu e-mail de prospecção e não enviar, dá no mesmo. A questão é que se você envia, você está com uma grande chance de cair numa aba de spam ou de promoções, tá? Um outro erro muito grande que as pessoas cometem no e-mail é não ter uma CTA clara. Então termina o e-mail lá com aguardo seu retorno, espero o contato. Eu vou mostrar um exemplo bem prático disso. Outro erro é você não ter um ponto de conexão. Lembra que esses erros aqui eles estavam presentes lá no cold call também? São os mesmos erros. Se você não mostrar no seu cold e-mail onde você pegou o contato do seu prospect, ele vai ficar bem desconfiado. Tem que usar novamente os gatilhos mentais de prova social nos seus e-mails pelo mesmo motivo da cold call. Você não conhece a pessoa, ela não te conhece, ela não conhece a sua empresa, ela está muito desconfiada. E você não pode no seu e-mail tentar vender nada. Você tem que vender no máximo um próximo passo e não uma solução, beleza? Bem parecido com o que eu te falei de cold call também. O que a gente vai fazer aqui agora para vocês entenderem na prática como mandar um bom e-mail? Eu vou analisar 3 e-mails aqui de e-mails que eu recebi, tá? E-mails que a minha empresa Destruindo Metas recebeu e eu vou mostrar para vocês os pontos certos e os pontos negativos aí, errados de cada e-mail, beleza? Vamos para o primeiro e-mail. Então, o e-mail aqui... Assunto: qual estratégia de redução de custos na Destruindo Metas? Então ele já personalizou o e-mail aqui, ele coloca o nome da minha empresa, legal. Olá Giovanni, como vai? Personalizou novamente. A empresa, aqui ele colocou o nome da empresa dele, eu não estou colocando para não expor. É um espaço de trabalho colaborativo baseado em pesquisas do modelo de negócio com uma mistura de seriedade de um escritório corporativo e despojado como uma startup. Temos uma infraestrutura de alta qualidade e prontidão no atendimento dos serviços oferecidos. Cara, até cansa ler isso. Temos discutido internamente aqui na empresa dele sobre estratégia que possam ajudar empresas como a Destruindo Metas, personalizou novamente, a ter um plano de redução de custos. Aguardo o retorno, Giovanni. Cara, vamos lá. Aqui a gente tem os nossos 6 erros que a gente comentou, tá? Personalizou? Ele personalizou. Ele anexou alguma coisa? Não anexou nada. Ele tem uma CTA clara? Aguarda o retorno, Giovanni. Não, cara, CTA péssima. Aguarda o retorno? Beleza, fica aguardando. Então que daqui a 2 anos eu te respondo. Ele falou sobre dores que eu tenho ou ele falou mais sobre ele? Cara, esse e-mail é cansativo. O cara é o bêbado chato lá que fica só falando sobre ele. Temos uma infraestrutura, temos discutido... temos um escritório baseado e despojado numa startup. Cara, ele só falou sobre ele. Ele falou sobre estratégias que possam ajudar empresas como a Destruindo Metas a ter um plano de redução de custo. Foi no momento que ele falou sobre mim aqui, tá? Então, aqui, ele não trabalhou gatilhos mentais. Em que momento ele falou aqui que ele já atende empresas parecidas com a minha? Em nenhum momento. Não criou confiança. E ele não tentou vender uma solução e nem o próximo passo, né? Ele só falou aqui, cara, eu tenho um negócio aqui, aguarde seu retorno. Ele não tentou vender nenhuma solução e nem um próximo passo. Então, a gente tem aqui 2 erros muito grandes, na verdade, né? O não ter uma CTA clara e minha empresa, nossa, falou só sobre ele, beleza? Vamos dar uma analisada em outro e-mail? Assunto: aumente seu faturamento em 40%. Opa, como vai? Não personalizou. Recentemente ajudamos uma empresa parecida com a sua a aumentar em mais de 40% suas vendas. Trabalho na empresa, o nome da empresa dele, e somos especializados em marketing digital com mais de 200 clientes ativos. Podemos marcar um bate-papo para amanhã? Cara, e aí? Se eu fosse deixar você fazer essa análise sozinha, você conseguiria entender onde ela errou? Vamos aqui junto? Primeiro de tudo, ela não teve nenhuma personalização. Não falou meu nome e nem o nome da minha empresa em nenhum momento, tá? Ela não tentou anexar nada também. Não anexou nada em nenhum momento. Ela teve uma CTA clara? Teve. Podemos marcar um papo amanhã? É uma CTA muito clara, já direciona um horário, uma data, isso é muito bacana, tá?
Falou sobre dores que eu tenho ou sobre a empresa dele? Ajudamos uma empresa parecida, somos especializados, com mais de 200 clientes, contou só a história dela, né? E eu não quero saber sobre ela, eu quero saber o que essa empresa que ela fala que é tão boa resolve de problema aqui da Destruindo Metas, beleza? Ela trabalhou gatilhos mentais, então ela falou que atendemos empresas parecidas com a sua, um gatilho mental fraco, mas usou. E ela não tentou vender uma solução, ela tentou vender um próximo passo, ela não tentou me vender nada do que ela oferece. Ela tentou de fato marcar uma outra reunião comigo, beleza? Bom, show de bola. Vamos analisar o nosso terceiro e-mail. Assunto. Giovanni, a Destruindo Metas precisa de mais leads? Ele já falou aqui, ele personalizou com o meu nome, ele personalizou com o nome da minha empresa, e ele já falou de uma dor que a minha empresa tem, que precisa de mais leads, tá? Isso é uma agência de marketing digital, e lembra que eu falei que geralmente todo mundo precisa de mais leads? Cara, a minha empresa, por mais que ela esteja crescendo absurdamente, a gente precisa sempre de mais leads e leads melhores. E aí, Giovanni, tudo certo? Personalizou de novo. Peguei seu e-mail através do LinkedIn, ponto de conexão. Vi que a Destruindo Metas teve um crescimento bem bacana em 2020 e fiquei me perguntando se vocês estão com dificuldades na geração de leads através do marketing digital. Aqui ele está falando sobre dor. Recentemente ajudamos uma empresa de consultoria bem parecida com a sua a ter um aumento de mais de 60% na geração de leads mensais. Podemos marcar um bate-papo papo amanhã para falarmos mais sobre isso? Um abraço. Cara, e-mail, ele não é o melhor e-mail do mundo, ele não é o e-mail que talvez traga mais resultado, porque ele está falando de dor aqui de uma forma um pouco escondida, mas, cara, é um e-mail muito bem feito, e geralmente os e-mails, os seus concorrentes, eles mandam e-mail assim, tá? Ó. Eles estão mandando esses e-mails aqui. Se você já começar a mandar um e-mail parecido com esse daqui, cara, você já vai se destacar bastante no mercado. Qual que é a dica que eu te dou? Sempre olha para esses 6 pontos aqui e entende se você está dando um check nesses 6 pontos. Então, estou personalizando o meu e-mail de abordagem? Eu estou tentando anexar alguma coisa? Não. Eu tenho uma CTA clara no meu e-mail? Eu estou falando mais sobre a minha empresa do que a dor que ele tem? Eu estou trabalhando gatilhos mentais? Eu estou tentando vender um próximo passo e não uma solução? Se você seguir esses 6 passos aqui, você pode ter certeza que você vai montar um puta de um cold e-mail bem feito e você vai começar a ter muitas respostas através do cold e-mail. Bom, pessoal, então a gente tem aqui até agora uma boa cold call, a gente usou o IPQF para montar uma estrutura de cold call. Você pode ter certeza que o IPQF vai mudar de uma vez por todas a forma que você faz prospecção por telefone. E eu te mostrei aqui 2 exemplos péssimos de e-mail que você não deve se inspirar de jeito nenhum e um e-mail muito bem feito que você com certeza deve se inspirar aplicando ainda mais as outras coisas que eu te ensinei aqui, beleza? E aí, subidos e subidas, criaram as abordagens de vocês? Para a gente ir para a nossa próxima aula, é muito importante que você já tenha essas abordagens feitas, porque na nossa próxima aula a gente vai juntar as abordagens que você escolheu em um negócio que a gente chama de fluxo de cadência. Basicamente, a gente juntar os tipos de abordagem em uma sequência lógica, mas eu te explico melhor isso na próxima aula. Vamos para lá.